Olá pessoal, meu nome é Karina Del Rey, vou ser professora de vocês agora na disciplina de Gestão em Saúde. Vamos lá? A área de Gestão em Saúde exige grande desempenho e interesse por aqueles que a escolhem. Aprimorar os recursos e trazer mais eficiência para os serviços oferecidos à população são imprescindíveis. A evolução da medicina, juntamente à tecnologia, ao mesmo tempo que cria novas oportunidades, também lança desafios. Sobretudo para líderes que têm a responsabilidade de tornar a gestão em saúde mais eficiente. Implementar melhorias contínuas no processo de gestão em saúde é fundamental para ir além da média, quando se trata de qualidade do cuidado prestado ao paciente e dos gastos que a instituição gera. A procura dos profissionais desse segmento subiu 220% no primeiro semestre de 2021, em comparação com o mesmo período em 2020. Um exemplo de gestão em saúde no setor público é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que foi constituído em 1990 e é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Como o maior sistema gratuito e universal do mundo, hoje, 7 em cada 10 brasileiros dependem exclusivamente do SUS, já que a maior parte da população não conta com planos de saúde particular. Iniciou-se ali o direito de todos ao atendimento público e integral. A atuação da gestão privada vem passando por grandes transformações. A principal mudança ocorre em razão de uma competitividade cada vez mais acirrada, sendo necessário que o profissional esteja atento aos movimentos e tendências do segmento. A expansão de serviços de saúde tem exigido que os administradores busquem sempre atualizações na área, para que possam enfrentar as transformações que ocorrem no setor de saúde privado. As grandes expectativas estão sobre os futuros gestores, que buscam uma especialização minuciosa e para atender uma forte demanda voltada para o segmento. Então vamos à aula de hoje. Vamos à aula de hoje. História da saúde pública no Brasil. Tópicos a serem abordados nesta aula. História da saúde pública no Brasil, Lei 8.080 de 1990 e processo saúde versus doença. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender a história da saúde pública no Brasil, compreender as fiscalizações que ocorrem dentro dos serviços de saúde e identificar o processo saúde e doença a partir da situação atual de saúde do nosso país. Então vamos lá, primeiro tema aí nós vamos falar sobre a história da saúde pública no Brasil, da onde que surgiu, como que foi iniciou-se esse processo, né? Então, desde lá de Hipócrates, tá, gente, já existia a preocupação com a saúde pública, tá? Então, já era muito escassa, nós tínhamos grande dificuldade de acesso ao cuidado básico, tá? Então, naquela época, ainda não existia a parte de promoção, que é levar a informação para o paciente, ou hoje nós chamamos de usuário, tá, do SUS, usuário do sistema de saúde, tá? Então não levava-se a informação. Muitas pessoas morriam sem saber simplesmente o diagnóstico daquela doença. Naquela época, nós tínhamos também movimentos anti-vacina. Então, quando começou-se ali a medicina a fazer algo para que diminuísse aquele alto índice de doença, aquele número alto de mortes, mesmo assim, nós tínhamos ainda pessoas que faziam movimentos contra aquelas vacinas, contra aqueles meios que nós tínhamos encontrado na época de prevenção. Naquela época também, gente, nós tínhamos o INAMPS. O INAMPS era um sistema de saúde público que apenas as pessoas que tinham registro em carteira, que nós falávamos que eram os CLTs, né? Só eles tinham direito e acesso à saúde pública. Os demais usuários e cidadãos tinham que pagar por esse sistema, né? Para usar a saúde. Eu queria ser atendido num hospital, eu tinha que pagar. Se eu não tivesse condições de pagar,
eu não poderia passar lá no sistema de saúde pública, né? Que nem era público, porque tinha que ser pago, né? Já o pessoal que tinha registro, né, o profissional que tinha registro em carteira, tudo certinho, ele podia passar no sistema de saúde. E com isso, gente, muitas e muitas pessoas ficavam doentes e não tinham recursos, né? Então, e quem era CLT, quem era registrado também? Quem era registrado quando ficava doente, passava no sistema de saúde e daqui a pouco era mandado embora da empresa e não tinha como dar continuidade ao tratamento. Isso começou a preocupar muito, porque as pessoas, a sobrevida das pessoas, as pessoas viviam só até os 40 anos, então era pequeno, né, o tempo de vida. E com apenas 40 anos não tinha mão de obra para trabalhar, né? Então era ruim a mão de obra, as pessoas começavam a trabalhar e logo já vinham a morrer. Então isso começou a preocupar, isso começou a preocupar o governo, a política do país. Precisamos melhorar isso. A gente precisa que as pessoas vivam mais para que elas possam trabalhar por mais tempo e para que o país consiga crescer, né? Então vamos pensar em fazer um sistema de saúde que consiga aí atender a todos, que todo mundo consiga passar lá, tomar vacina, né? Que consigam passar quando precisar de uma atenção primária, uma atenção secundária ou terciária. Que nada mais é do que ter o direito à vacina, ter o direito a fazer os exames preventivos, que nós vamos estar abordando em aulas como o Papa Nicolau, né, no caso das mulheres, tá? Ou realizar alguns exames de sangue, a gestante poder fazer o pré-natal. Então nós precisamos melhorar essas estratégias para que eles possam passar por todo esse processo e diminua aí o número de pessoas doentes, né? E aí começou-se a colocar algumas regras aí para que conseguíssemos montar o Sistema Único de Saúde, que hoje é chamado de SUS. Então, a história da saúde do Brasil começou-se a partir dali. Então começamos a estruturar, porque antes disso nós tínhamos manicômios, nós tínhamos hospitais que não tinham nenhum tipo de estrutura, né? O atendimento também aos pacientes que tinham problemas de saúde mental, né? Eles eram como? Eram torturando, eram com choques, eram machucando mesmo essas pessoas, não tinham um atendimento humanizado. Então foi mais um quesito aí, mais uma situação que nós vimos como importante. E aí foi instituído o SUS, que é o nosso sistema de saúde hoje. Essa lei, né, ela foi constituída em 1990, tá? Então, se vocês forem ver, faz pouquíssimo tempo, nós temos apenas 32 anos de SUS, né? Então, foi recente. E, gente, a partir do momento que surgiu o SUS, a gente começou também a colocar alguns princípios. Então, o SUS foi estudado por diversos profissionais e vamos montar um sistema gratuito que todos tenham acesso, tá? E que tenham os mesmos direitos, porque eu não posso fazer diferença de uma pessoa para outra. Então, no SUS nós temos 3 princípios fundamentais, tá? Do SUS, que é, primeiro aí, a equidade, tá? O que é equidade, professora? A equidade nada mais é do que o direito de todos os cidadãos, independente da cor, da religião, da raça, ele tem o direito ao atendimento de saúde, tá? E quem é a prioridade nesse atendimento de saúde? É o mais bonito? É o mais gordinho? É o mais magrinho? Quem que tem prioridade nesse sistema? É quem está com a maior gravidade. Não, mas eu cheguei primeiro. Mas quem está mais grave é quem tem o direito ao atendimento prioritário, tá? Então, é esse o sistema que é utilizado dentro do nosso sistema de saúde pública. Além de que, independente de quem seja esse cidadão, pode ser uma pessoa que está ali apenas de passeio, de viagem, pode ser qualquer um, ele tem o direito ao mesmo atendimento, tá? Pode ser um governante, pode ser um vereador, pode ser até mesmo o seu vizinho. Quem é que vai ter prioridade? Ah, vai ser minha mãe, porque eu vou passar ela lá na frente na fila. Eu sou funcionário do sistema de saúde pública, então minha mãe chegou lá, eu vou passar lá na frente. Não pode, tá? Segundo a equidade, quem tem que ser atendido é quem está ali na maior prioridade, na maior emergência médica naquele momento, e esse cidadão é independente de quem seja, tá? Nós temos também o segundo, que é a integralidade. O que é a integralidade, gente? A integralidade é o atendimento integral para todos, desde o diagnóstico, tá? Então, eu tive o diagnóstico hoje, até a cura ou tratamento total da doença. Mas tem gente que vai tratar para o resto da vida. Então,
pro resto da vida, ela tem o direito a esse atendimento integral, tá? Então, o que mais? Além desde o diagnóstico até se encerrar totalmente esse tratamento, a gente fala também que é desde o pré-natal, né? Então, desde quando tá ali na barriguinha ainda o bebê, né? Desde a gestante até a morte, tá? Em todo esse processo, ele tem direito do atendimento no Sistema Único de Saúde, que é o atendimento integral, certo? Então, o terceiro ponto aí é a universalidade. O que é essa universalidade? Universalidade, gente, nada mais é do que qualquer região do país que você for, você tem direito ao atendimento, tá? Então, vamos pensar assim. No sistema privado, você fechou ali o seu convênio, aí está escrito lá no contrato, é região de São Paulo ou a região do Nordeste. Então, você só vai poder usar seu sistema de saúde, né, o particular, naquela região. Eu fechei o contrato lá no particular, que é só aqui na região de São Paulo. Então, se eu for viajar para a região do Nordeste, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, não importa. Se eu for lá e sofrer algum tipo de acidente ou precisar usar o sistema de saúde de lá, na rede privada, eu não vou conseguir, porque o meu contrato é apenas para a Grande São Paulo, tá? Já no SUS não tem isso. No SUS, independente, eu moro em São Paulo, mas eu estou no Nordeste, eu estou no Rio de Janeiro, não importa, eu tenho o direito de ser atendido em qualquer região do país, tá? Em todo o território nacional. Isso é universalidade, tá, gente? Além de que, se vir um estrangeiro aqui pro Brasil e ele sofrer algum acidente ou precisar de algum atendimento de saúde pública, ele vai poder ser atendido no nosso SUS, tá? Então, o SUS, gente, como o próprio nome diz, é um sistema único e ele tem uma regra básica que é o direito de todos e o dever é do Estado em que você estiver naquele momento, certo? E também no SUS eu falo que nós temos os princípios e as diretrizes, né? E as diretrizes do SUS, ela vem com a descentralização, regionalização e a participação popular. O que é isso? Então vamos lá, a descentralização é o quê? Gente, nada mais é do que, primeiro, antigamente, quando você ia passar no sistema de saúde, né, só tinha os hospitais centros da cidade, né? Então, você ia lá no centro da sua cidade, você precisava passar, independente se você estava com uma cólica, com diarreia, não importa. Quando você ia, você tinha que ir no centro da sua cidade, né? Para poder passar por um atendimento de saúde. Ah, mas a minha doença é crônica. Você passava no mesmo hospital que todos, porque era basicamente um hospital por cidade, né? 2, todos nos centros da cidade. E aí eles decidiram descentralizar isso. Então, é um processo que ainda está acontecendo, tá, gente? Por isso que não é princípio. O princípio é o que tem que acontecer, não tem para onde fugir, tá? As diretrizes é aonde nós queremos chegar, o que nós queremos fazer, tá? Para o futuro, até pode ser que leve tempo, pode ser que não, né? Muitas cidades já estão com uma descentralização bacana, outras ainda não. Então, o que é? Em cada bairro, eles querem que tenha, no mínimo, né, uma unidade básica de saúde, que é uma UBS, e hoje em dia é a unidade de pronto atendimento, que é a UPA, né? Então, a pessoa passou mal, ou teve algum mal-estar em casa, uma cólica, ela não precisa ir para o hospital central da cidade, ela vai para onde? Para a UPA, né? Chegou lá na UPA, ela vai ter os primeiros atendimentos, caso a situação dela seja um pouco mais grave, né? Para onde aí sim ela vai ser encaminhada para os hospitais especializados da cidade, né? Então foi diagnosticado lá na UPA, fez alguns exames, realmente o paciente não está bem, e aí foi diagnosticado que a pessoa tem um câncer. Então ela vai ser encaminhada para o hospital de especialidade em oncologia da cidade. Ela chegou na UPA, porém a situação dela é grave, ela precisa fazer uma cirurgia. E aí é uma cirurgia ortopédica. Então ela vai ser encaminhada para um hospital especializado em ortopedia, tá? Que tenha um centro cirúrgico, tudo certinho, para lá da cidade, para que ela possa ser atendida. Então tudo basicamente vai sair ali da unidade de pronto atendimento, que é a UPA. E a UBS? A UBS vai tratar mais essa parte de vacinação, de pré-natal, tá? De acompanhar ali aquele cidadão que tem hipertensão, que tem diabetes, tá? Então, a unidade básica de saúde vai fazer mais esse serviço. E processo saúde versus doenças. Como que funciona esse processo saúde versus doença?
Gente, então o que é saúde, né? Cada um aí vai ter uma definição do que acha que é saúde. Porém, perante a ciência, saúde é bem-estar físico e psíquico. Então não basta eu estar bem fisicamente. Você olha a pessoa, nossa, olhando assim, ela tá bem, né? Tá tranquilo, não tem nenhuma doença ou uma patologia aparente, né? Ok, porém, e psicologicamente, como que ela se encontra? Ah, e não dá para saber, ela precisa passar num psicólogo, num psiquiatra. Então, quando a gente fala sobre saúde, é o bem-estar físico e psíquico, tá? Então, não só também quando você visualiza aparentemente. Eu fiz alguns exames laboratoriais, eu passei por um check-up e realmente está tudo ok. Tá? Então, quando falta esses cuidados todos de saúde, que é o quê? A saúde psíquica, o bem-estar físico, né? Falta os exames preventivos, tudo isso faz com que eu possa futuramente ter algum tipo de doença, né? Então, a gente sabe hoje em dia, quando a gente fala de doenças sexualmente transmissíveis, que hoje é infecções sexualmente transmissíveis, nós sabemos que a ausência do uso do preservativo, né, que é a camisinha, pode levar a pessoa a adquirir uma DST. Então, o processo saúde é o quê? A informação, o meio de prevenção que é fornecido pelo SUS, né? E caso você não realize da forma correta esse meio preventivo, você vai ali adquirir as doenças, né? Nós vamos falando aí no decorrer das aulas. E eu vou deixar aí para vocês uma dica de vídeo, uma dica de filme para vocês dessa aula que fala sobre a história da saúde pública no Brasil. Tem o filme aí Eunice, Coração da Loucura, que é um filme que conta a história de como que era antigamente a nossa saúde pública aqui do nosso país. Chegamos ao final dessa aula de História da Saúde Pública no Brasil. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.